Bashar. O que sua doença realmente quer te dizer. Segundo Bashar. Quando o corpo grita, você escuta. Você acorda com uma dor nas costas. Toma um remédio, segue em frente. Alguns dias depois a dor volta, mais intensa. Você ignora novamente, afinal, há contas a pagar, obrigações a cumprir. Mas e se essa dor não fosse apenas um incômodo biológico? E se fosse um alarme, um pedido desesperado de atenção vindo de uma parte de você que há muito tempo foi silenciada? Vivemos anestesiados. Aprendemos desde cedo a desligar os sinais do corpo, a empurrá-los para debaixo do tapete com pílulas, distrações e negação. A cultura moderna nos ensina que a doença é um inimigo invasor, algo a ser combatido e erradicado. Mas raramente nos ensinam a perguntar: por que agora? Por que aqui, neste órgão, nesta parte do meu corpo? Existe uma perspectiva radicalmente diferente sobre saúde e adoecimento, uma visão que transforma completamente a forma como você enxerga seu próprio corpo. Segundo essa filosofia, a doença não é um ataque externo nem uma falha mecânica. É uma mensagem codificada, uma informação precisa sobre um desalinhamento interno entre quem você é e quem você acredita ser. Bashar é uma entidade canalizada por Darryl Anka desde 1983, que se apresenta como um ser multidimensional da civilização Essassani. Anka, cineasta e produtor, viaja pelo mundo há mais de 30 anos compartilhando essa filosofia que propõe uma visão revolucionária, a de que cada indivíduo cria sua realidade através de crenças, pensamentos e emoções. Imagine que seu corpo não é uma máquina que quebra aleatoriamente, mas sim um sistema de comunicação sofisticado, sempre falando, sempre enviando sinais sobre o estado da sua consciência. Cada dor, cada desconforto, cada sintoma seria, então, um convite para olhar mais fundo. Um mapa apontando exatamente onde você está resistindo à sua própria verdade. Mas resistindo a quê, exatamente? À sua natureza essencial, à vibração original do seu ser. Toda vez que você sustenta uma crença que contradiz quem você realmente é, uma crença de medo, de inadequação, de culpa, você cria o que pode ser descrito como uma resistência no fluxo da sua energia vital. E essa resistência, quando mantida por tempo suficiente, se manifesta como desconforto físico. Pense em um rio. Quando a água flui livremente, tudo está em harmonia. Mas quando você coloca pedras, bloqueios, a água começa a se agitar, a criar turbulência. Seu corpo funciona da mesma forma. A energia da vida quer fluir através de você sem obstáculos, mas suas crenças limitantes agem como essas pedras, criando fricção, tensão e, eventualmente, dor. Emoções não resolvidas não simplesmente desaparecem no ar. Raiva guardada, tristeza não chorada, ressentimentos enterrados, todos eles possuem uma frequência energética. E quando essas emoções são continuamente reprimidas, sua energia se cristaliza, se torna densa e, com o tempo, pode se manifestar como uma condição física específica em alguma parte do seu corpo. A pergunta que muda tudo não é como faço para me livrar dessa doença, mas sim o que essa doença está tentando me mostrar. Qual crença eu estou sustentando que não é verdadeira sobre mim? Onde estou me traindo? Onde estou vivendo fora de alinhamento com minha essência? Esse deslocamento de perspectiva é poderoso porque retira você do papel de vítima impotente e o coloca no centro, como um observador consciente capaz de investigar e transformar. Seu corpo não está contra você. Ele está trabalhando incansavelmente a seu favor, tentando chamar sua atenção para algo que precisa ser visto, sentido e liberado. O medo dessa abordagem é compreensível. Afinal, assumir que você tem um papel na criação da sua doença pode parecer como culpa, como se você fosse responsável pelo seu sofrimento. Mas há uma diferença gigantesca entre culpa e responsabilidade. Culpa paralisa, responsabilidade empodera. Responsabilidade significa que, se você participou da criação, você também pode participar da transformação.
E se a cura não fosse sobre adicionar algo novo, mas sobre remover o que está no caminho? E se o seu corpo já soubesse exatamente como retornar ao equilíbrio? E tudo o que você precisa fazer é parar de resistir, parar de lutar contra si mesmo e permitir que a energia vital flua novamente sem obstáculos. Essa é a promessa radical da metafísica da saúde segundo Bashar. A realidade como espelho perfeito. Para entender por que seu corpo adoece, você precisa primeiro entender como a realidade funciona. E aqui está o segredo que muda tudo. O mundo exterior não acontece para você, ele acontece através de você. Cada experiência que você vive, cada circunstância que encontra, cada sintoma que manifesta, tudo isso é um reflexo direto do seu estado interno. Imagine um lago perfeitamente calmo. A superfície reflete com exatidão absoluta o céu, as árvores, tudo ao redor. Seu mundo físico funciona exatamente assim. Ele é um espelho que reflete com precisão cirúrgica suas crenças mais profundas, suas emoções dominantes, sua frequência vibracional. Não há exceções, não há acidentes, não há vítimas. Isso significa que nada está acontecendo com você, mas sim por você. A realidade não é algo fixo e externo que você precisa navegar como um barco em uma tempestade. Você é o oceano, a tempestade e o barco. Você é o criador consciente, ou muitas vezes inconsciente, de cada onda que te sacode. Mas como exatamente isso funciona? Bashar explica que tudo no universo é energia vibrando em diferentes frequências. Seus pensamentos vibram, suas emoções vibram, suas crenças vibram. E essas vibrações não ficam contidas dentro de você. Elas emanam, elas se projetam e literalmente moldam a realidade física que você experimenta. Quando você sustenta uma crença, por exemplo, eu não sou digno de amor, essa crença tem uma frequência específica. E o universo, funcionando como um espelho neutro, responde refletindo de volta experiências que confirmam exatamente essa frequência. Você encontra pessoas que te rejeitam, situações que validam sua indignidade, relacionamentos que reforçam essa narrativa. O mesmo princípio se aplica ao corpo. Se você carrega uma crença profunda de que o mundo é perigoso e você precisa estar sempre alerta, seu sistema nervoso responde. Ele entra em estado constante de alerta, músculos se contraem, o corpo libera hormônios de estresse de forma crônica. Com o tempo, essa tensão contínua pode se manifestar como problemas digestivos, hipertensão, dores crônicas. A grande questão é que a maioria dessas crenças opera no nível inconsciente. Você não acorda pela manhã e decide conscientemente acreditar que não é digno ou que o mundo é perigoso. Essas crenças foram instaladas há muito tempo, talvez na infância, através de experiências que você interpretou de determinada forma. E agora, elas rodam como programas em segundo plano, ditando sua vibração sem que você perceba. Aqui está o paradoxo mais desconcertante. Você não atrai o que quer, você atrai o que acredita ser verdade. Pode desejar saúde com toda a força do seu coração, mas se no fundo você carrega uma crença de que é frágil, de que adoecer é inevitável, de que seu corpo te trai, essa é a vibração que você emana. E essa é a realidade que o universo reflete de volta para você. Então, como você muda isso? Como você para de atrair doenças e começa a experimentar bem-estar? A resposta não está em lutar contra os sintomas, mas em investigar e transformar as crenças que os criaram. Você precisa se tornar consciente dos programas inconscientes que estão rodando e escolher ativamente reprogramá-los. Isso exige honestidade brutal consigo mesmo. Exige que você pare de se ver como vítima de um corpo defeituoso ou de um universo cruel e comece a se ver como o que você realmente é, o programador da sua própria experiência. Quando você muda a crença interna, a frequência muda e o espelho da realidade não tem escolha senão refletir algo diferente. Pense nisso. Se o seu corpo está doente agora, que crença você precisa estar sustentando para criar essa experiência? Onde em sua vida você está vivendo fora de alinhamento com sua verdade? Que emoção você está reprimindo? Que verdade você está evitando encarar?
Essas perguntas não são confortáveis, mas são libertadoras. Porque quando você finalmente identifica a crença raiz, quando você a traz para a luz da consciência e escolhe liberá-la, algo extraordinário acontece. A resistência no sistema diminui, a energia volta a fluir livremente, e o corpo, esse espelho perfeito, começa a refletir não mais a doença, mas a totalidade que você sempre foi. Decodificando as mensagens do seu corpo. Se o corpo é um mensageiro, então cada sintoma é uma palavra, cada dor é uma frase tentando comunicar algo essencial sobre o seu mundo interno. Mas como você aprende a traduzir essa linguagem? Como decifra o que uma dor de cabeça persistente ou uma fadiga crônica estão realmente tentando te dizer? A primeira coisa que você precisa entender é que não existe um dicionário universal onde dor no joelho sempre significa medo de avançar na vida. Embora existam padrões e correspondências gerais entre partes do corpo e aspectos emocionais, a verdadeira mensagem é sempre pessoal. Seu corpo está falando especificamente com você, sobre você, na linguagem única da sua própria experiência. O processo de decodificação começa com uma mudança radical de pergunta. Pare de perguntar como faço para me livrar desse sintoma e comece a perguntar o que esse sintoma está tentando me mostrar. Essa simples mudança transforma você de vítima passiva em investigador ativo, de alguém que sofre algo em alguém que está aprendendo com algo. Bashar sugere uma pergunta ainda mais poderosa. O que eu precisaria acreditar ser verdade sobre mim mesmo ou sobre a vida para criar essa experiência física específica? Essa pergunta vai direto ao coração da questão. Ela pressupõe que o sintoma não é aleatório, mas uma manifestação lógica de um padrão de crença que está operando em você. Vamos tornar isso prático. Imagine que você sofre de tensão crônica nos ombros. Em vez de apenas massagear ou tomar relaxante muscular, você para e pergunta: que peso eu estou carregando? Que responsabilidade eu assumi que não é minha? Onde estou tentando sustentar algo que deveria soltar? Essas perguntas abrem portas para insights profundos. Ou talvez você tenha problemas digestivos recorrentes. A pergunta se torna: o que na minha vida eu não estou conseguindo digerir? Que situação, que emoção, que verdade eu estou engolindo sem processar? Onde estou aceitando algo que meu ser mais profundo rejeita completamente? Perceba que o sintoma físico se torna um portal. Ele te leva diretamente para as camadas inconscientes da sua psique, onde residem as crenças que você nem sabia que estava sustentando. Crenças sobre segurança, sobre merecimento, sobre poder, sobre amor. Crenças que foram instaladas há anos, talvez décadas, e que agora ditam silenciosamente sua experiência. Mas aqui está o obstáculo. A maioria de nós tem medo de olhar para dentro com essa profundidade. É mais fácil culpar a genética, o estresse externo, o vírus, qualquer coisa externa. Porque assumir que você tem um papel na criação da doença pode parecer esmagador, pode parecer culpa. E ninguém quer se sentir culpado por estar doente. Mas existe uma diferença crucial entre culpa e responsabilidade. Culpa diz você é ruim por ter criado isso e te paralisa em vergonha. Responsabilidade diz você tem o poder de ter participado disso, o que significa que você também tem o poder de transformar isso. Uma te diminui, a outra te empodera. Quando você finalmente identifica a crença raiz, quando traz para a consciência o padrão que estava criando o sintoma, algo extraordinário acontece. A própria consciência da crença já começa a dissolvê-la. É como acender a luz em um quarto escuro. As sombras simplesmente desaparecem porque não podem existir na presença da luz. O corpo não é seu inimigo, ele nunca foi. Ele é seu aliado mais fiel, trabalhando incansavelmente para te manter em equilíbrio, te alertando quando você está fora de alinhamento, te mostrando com precisão cirúrgica onde você precisa olhar, onde precisa curar, onde precisa lembrar de quem você realmente é. Cada sintoma, então, não é uma condenação, mas um convite. Um convite para a investigação, para a honestidade radical, para a coragem de encontrar e liberar as crenças que não servem mais à sua evolução.
E quando você aceita esse convite, quando decifra a mensagem, o corpo pode finalmente relaxar e retornar ao seu estado natural de vitalidade. O medo é apenas excitação disfarçada. Existe uma emoção que mais do que qualquer outra cristaliza no corpo e cria resistência. O medo. Ele está na raiz de quase todas as doenças, de quase todos os sintomas, de quase toda a dor crônica. Mas o que Bashar revela sobre o medo vai virar de cabeça para baixo tudo o que você sempre acreditou sobre essa emoção. O medo não é o que parece ser. Na verdade, a energia do medo e a energia da excitação são exatamente a mesma energia, vibrando na mesma frequência. A única diferença está na interpretação que você dá a essa energia, baseada nas suas crenças. Quando você acredita que algo é perigoso, você rotula essa sensação como medo. Quando acredita que é seguro e expansivo, você a experimenta como excitação. Pense nisso por um momento. A sensação física de borboletas no estômago antes de uma apresentação importante e a sensação antes de subir em uma montanha-russa são praticamente idênticas. Mas em uma você pode sentir terror paralisante e na outra, empolgação pura. A diferença não está no corpo, está na mente, na crença que você associa àquela experiência. Isso significa que você pode literalmente transformar medo em excitação simplesmente mudando a crença que está por trás da interpretação. Quando você sente aquela energia surgir, aquela tensão, aquela aceleração, você pode conscientemente perguntar: e se isso não for medo, mas sim a excitação de estar prestes a romper um limite? E se for meu ser verdadeiro me empurrando para a expansão? Agora vamos mais fundo. Por que você continua preso em padrões que te causam dor? Por que, mesmo sabendo que certa crença te limita, você continua sustentando ela? Bashar explica isso através do que ele chama de mecanismo motivacional. Esse mecanismo opera em todos os seres humanos sem exceção. O mecanismo é simples, você sempre se move na direção daquilo que acredita que te trará o maior prazer, o maior benefício, e se afasta daquilo que acredita que te trará o maior sofrimento, o maior prejuízo. A palavra-chave aqui é acredita. Não o que realmente é melhor, mas o que você, no nível inconsciente, acredita ser melhor. Se você está doente e continua doente, não é porque quer sofrer. É porque em algum nível profundo e inconsciente, você associou uma crença que faz a doença parecer mais segura do que a alternativa. Talvez você tema que, se ficar saudável, terá que voltar a um trabalho que odeia, ou terá que enfrentar relacionamentos que está evitando, ou assumir uma responsabilidade que te aterroriza. Seu mecanismo motivacional, tentando te proteger desse mal percebido maior, te mantém na doença porque ela se tornou, paradoxalmente, o menor dos males. Ela te dá uma desculpa socialmente aceitável para não enfrentar o que você realmente teme. Ela te mantém pequeno, mas seguro, limitado, mas protegido. Essa percepção é devastadora e libertadora ao mesmo tempo. Devastadora porque você percebe que está, de alguma forma, escolhendo o sofrimento. Libertadora porque, se está escolhendo, pode escolher diferente. O primeiro passo é trazer essa crença inconsciente para a luz. Pergunte a si mesmo: o que eu temo que aconteceria se eu estivesse completamente saudável e vibrante? As respostas que surgem podem te surpreender. Talvez você descubra que teme ser visto, ser julgado, ser bem-sucedido e depois falhar. Talvez tema a intimidade que a vitalidade traria. Talvez tema seu próprio poder. Seja qual for a resposta, ela é a chave. Porque agora você sabe qual crença está criando a resistência, qual crença está mantendo o corpo em estado de desalinhamento. E aqui está a virada. Quando você identifica a crença, quando a vê claramente, ela começa a perder poder. Você pode questioná-la: é realmente verdade que ser saudável vai me trazer sofrimento? É lógico acreditar nisso? E então, você pode conscientemente escolher uma nova crença. Uma que esteja alinhada não com o medo, mas com a verdade do seu ser. A transformação não acontece lutando contra o medo ou a crença limitante.
Acontece iluminando-os com a consciência, reconhecendo sua presença sem julgamento e então, gentilmente, escolhendo algo diferente. Quando você faz isso, a resistência no sistema diminui, a energia volta a fluir e o corpo responde instantaneamente, começando seu retorno natural ao equilíbrio. Curar é lembrar-se da totalidade. Agora chegamos ao coração de tudo. O que realmente significa curar? A palavra cura carrega tantos significados distorcidos, tanta bagagem de esforço, de luta, de busca externa. Mas o que Bashar ensina sobre cura vai dissolver completamente essa perspectiva e substituí-la por algo radicalmente diferente. A verdadeira cura não é consertar algo que está quebrado. Não é adicionar algo que falta. Não é uma jornada longa e árdua de sofrimento até finalmente alcançar algum estado de perfeição no futuro distante. A cura, em sua essência mais pura, é um ato de lembrança. É lembrar-se de quem você sempre foi, antes de esquecer, antes de acreditar nas mentiras sobre limitação e separação. Pense nisso. Quando você se concentra em curar, qual é a premissa por trás desse foco? A premissa é que você está doente, incompleto, danificado. E qual é o problema com essa premissa? É que você está vibrando na frequência da falta, da incompletude. E o universo, sendo o espelho perfeito que é, responde: entendido, você está incompleto, precisa de cura. E assim você permanece no ciclo. A própria mentalidade de eu preciso ser curado reforça a crença de que você não está inteiro. E enquanto você sustenta essa crença, você não pode experimentar a totalidade, porque sua vibração está dizendo: estou quebrado. O universo não tem escolha senão refletir isso de volta para você, mantendo-o na experiência de precisar de cura, mas nunca realmente alcançá-la. Então, como você sai desse ciclo aparentemente impossível? Através de uma mudança de foco tão simples e tão profunda, que pode parecer absurda à primeira vista. Em vez de buscar a cura, escolha lembrar-se da sua totalidade. Em vez de afirmar estou doente e preciso ficar saudável, reconheça eu sou uma expressão perfeita da criação, completo exatamente como sou neste momento. Isso não é negar o sintoma, não é fingir que a dor não existe. É mudar o relacionamento com ela. É ver o sintoma não como uma evidência da sua incompletude, mas como um mensageiro temporário, apontando para uma crença que está pronta para ser liberada. E quando você libera a crença, o sintoma, tendo cumprido seu propósito, naturalmente se dissolve. O corpo possui uma inteligência inata, uma capacidade autocurativa incrivelmente poderosa. Cada célula sabe exatamente como retornar ao equilíbrio, como se regenerar, como prosperar. O que impede isso não é uma falha do corpo, mas a interferência da mente, a resistência criada por crenças limitantes que interrompem o fluxo natural da energia vital. Quando você remove a resistência, quando para de lutar contra si mesmo, quando libera a crença de que está quebrado, algo extraordinário acontece. É como parar de agitar a água de um lago. A superfície naturalmente retorna à calma. O corpo, sem a interferência da resistência, simplesmente faz o que sempre soube fazer: retornar ao seu estado natural de vitalidade e bem-estar. Mas como você faz isso na prática? Como remove a resistência? Bashar oferece uma ferramenta incrivelmente simples e profunda. Siga sua maior excitação. Momento a momento, escolha agir sobre aquilo que te traz mais entusiasmo, mais paixão, mais alegria. Por quê? Porque a excitação é a linguagem do seu ser verdadeiro. É a tradução física da comunicação do seu eu superior. Quando você segue sua excitação, você está, por definição, agindo em alinhamento com sua frequência natural. Você está removendo a resistência, permitindo que a energia flua sem obstáculos. E nesse estado de fluxo, de alinhamento, o corpo não tem escolha senão refletir essa harmonia interna. A doença não pode existir na presença da vibração de totalidade. Isso não significa que a cura física é sempre instantânea. Às vezes o corpo precisa de tempo para processar, para liberar, para se reajustar. Mas a cura real
A cura da consciência acontece no momento em que você escolhe lembrar sua totalidade. Tudo o que vem depois é apenas o corpo alcançando essa nova vibração que você escolheu. Você não precisa de nada externo para estar completo. Você já é completo. A doença é apenas um esquecimento temporário dessa verdade. E a cura é o momento em que você escolhe lembrar. Nesse momento de lembrança, tudo muda. A resistência cai, a energia flui e o corpo retorna à sua expressão natural de saúde vibrante. Seu corpo sempre soube o caminho. A jornada que percorremos juntos revelou uma verdade transformadora. Seu corpo nunca foi seu inimigo. Cada sintoma, cada dor, cada desconforto é uma mensagem de amor disfarçada, um convite para retornar ao seu centro, para lembrar quem você realmente é. A doença não é punição, é comunicação. A cura não é luta, é rendição à sua própria totalidade. Você já é completo, você já é inteiro, você sempre foi. Agora é o momento de parar de buscar externamente aquilo que sempre residiu dentro de você. Permita-se fluir, permita-se lembrar, permita-se ser. Se este conteúdo ressoou em você, se algo dentro de você despertou, inscreva-se no canal Mente Autêntica e deixe seu like. Compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir. Obrigado por sua presença, por sua coragem de questionar e de expandir. Até o próximo pensamento.